Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um Garage Music aqui pela Foco e Fé, o nosso canal de entretenimento cristão. Então, se você gosta de entretenimento cristão, esse é o lugar. Hoje eu tô tendo a honra de estar aqui com um grande amigo, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas que já tem me ensinado muitas coisas. Aris Benes Costa, Opa, baixista, estamos aí, produtor, top. arranjador. Mano, Prazer, meu obrigado por você irmão. ter vindo. Satisfação estar Mano, aqui. que mão gelada é essa? Que isso, nervosismo, você tá louco? Pressão total aqui. Não, velho, aqui tá tranquilo, pode Tá louco, relaxar, a eu gente vou pode desmaiar falar de aqui. tudo, conversar de tudo. Ai, Thiago, fica doido. Mostra, tá vendo aí, Thiago? Olha, vamos pra cima. Mas isso aí, Eri. Cara, se apresenta aí pra galera aí, fala um pouquinho de você, quantos anos, Top, tanto tempo top. tocando, fala um pouquinho de você Vamos aí. lá. Bom, mano, eu sou Aris Benes Costa, né? Tenho 40 anos, sou casado, pai Novinho, de. É Eri. isso aí, mano. 40 Rapaz. anos casado, 17 anos de casado, tenho um casal de filhos, né? O Arthur e a Ana. Músico, contrabaixista, professor de música, trabalho, arrisquei algumas vezes produção, arranjador, mas depois a gente vai desenrolar isso aí, entender um pouquinho mais sobre isso. Sou membro da Assembleia de Deus Fonte de Vida, né? Faço parte lá do Ministério de Louvor da igreja, Ministério Fonte Worship. E é isso aí, vamos É, pra que frente. massa, nosso companheiro aí de ministério. Ari, vamos lá. Sempre inicia aqui o nosso bate-papo aqui, a gente falando um pouquinho, né, de como surgiu essa paixão pela música, essa introdução, vamos colocar assim, é, para o que a pessoa é hoje, né? Então Aham, fala um pouquinho de como surgiu. Você sempre gostou de contrabaixo? Você puxou isso do seu pai que aham. tocava? Sempre tem uma história, né? Então, compartilha um pouquinho da sua história aí com a gente. Como é que surgiu essa paixão que você tem hoje? Você toca mais de um instrumento, né? Isso. Então, conta tudo. A gente Né, quer saber tudo. classifica isso aí, multi-instrumentista, né? Mais É. aqui. Mas eu já conversei com outras pessoas, a galera vai até entender depois aí sobre essa ideia de confidenciar um pouco essa ideia de não falar de você tocar em outros instrumentos, Ah. até por razões assim, vão me De não entender. sobrar É, pra você, não. uma galera aí por trás aí vão entender. Mas assim, como que surgiu? Eu sou filho de músico, né? Sou filho de músicos e meu pai era tecladista, professor de acordeon também. Mas a minha carreira começou lá para os 13 anos de idade. Faz tempo, né? Tem mais ou menos aí uns 27 anos aí. E eu, molecote, mano, jogar bola, não queria saber de música. Meu irmão já tocava. E tem um detalhe, nesse meio período aí, meu pai queria investir alguma coisa de música pra gente. Né? A gente tinha até uma dupla, e vou chegar do nome, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre esse nome aí. Né? Por que Aris Benes e tal, mas não foi bem sem intenção, mas a ideia foi pensar lá na frente, mano. Mas assim, aos 13 anos, aonde tudo iniciou. A gente, eu sou lá do norte do estado, né? São Mateus. E antigamente, cara, as igrejas era muito comum a pessoa, o músico ali, ele chegava a uma certa idade e aí casava e ele largava o ministério e ia viver o ministério do casal, né? Às Uhum. vezes ou ter filhos, assim, abandonar. E nesse meio período, meu irmão já tocava numa igreja, uma congregação bem pequena, e um músico lá, um contrabaixista, ele casou e foi viver a vida dele. E ficou esse Esse buraco. buraco no. Ficou o buracão. E aí meu irmão fez essa proposta. Pô, Ari, vamos lá, aprender a tocar o contrabaixo lá e vai dar certo. Falei, não, mano, quer saber esse negócio não, eu gosto de jogar bola na escola, era interclássico, eu era o atleta da escola, mano, 2 times, era oficial, aquela coisa toda, muito legal. Mas assim, mas foi florindo, mano. Mas eu nasci na igreja, né? Já desde cedo, já eu não sei o que que é o mundo. E a minha mãe se converteu na época ainda estava grávida de mim e tal. A gente sempre foi criado na igreja, mas eu sempre tive esse lado assim de querer praticar esporte, né? De aventurar coisa de adolescente, enfim. Mas e aí decidi aventurar, vamos lá pegar o instrumento, vamos ver qual é. E aí ele pegou o contrabaixo e me ensinou umas notinhas, meu irmão, né? Mas você To- não tocava nada na época. Nada, nem só tocava pedra, tocava pedra.
E assim, cara, e foi legal que quando meu irmão passou essa ideia de fazer umas notinhas no contrabaixo, porque ele tinha uma noção de vários instrumentos Uhum. também. Ele Mas já, ele, ele já tocava tudo, né? mas ele não queria tocar o contrabaixo. Ah, Ele queria esperto. voltar pro teclado, porque assim, na ausência desse baixista na igreja, ele foi pro contrabaixo. E o teclado ficou vazio, ficou sem ninguém, e aí ele fazia guitarra, contrabaixo, outro guitarra, outro bateria, pra cobrir, né? E aí eu me aventurei, cara. Comecei, aí Ele queria fechar a gig certinho, né? exatamente. E aí, aí eu passou umas notinhas onde era o dó, onde era o ré, muito sem noção também, Uhum. porque ele não tinha muita informação, mas o pouco que O ele básico que tinha, ele ele me tinha, ele te passou. passou. O baixo ruim pra caramba, velho, aquela coisa Nossa. tal, e aí, beleza, peguei, mas aí nesse meio caminho, coisa assim de 3 meses que ele me passou essa ideia do contrabaixo, e eu comecei a dar os primeiros passos tocar Rapaz. sozinho já na igreja e eu ia pro ensaio, me lembro, cara, como se fosse hoje ir pro ensaio, enquanto a banda principal, a galera tava ensaiando lá, eu com a caixinha amplificada, aquelas Watson, aquelas Nossa. antigas, aquela que não tinha o volume Já, já, baixo já era... ligava, já ligava no drive. exatamente. Quem não conhecia o Drive, a gente já conhecia daquela época, né? E assim, eu ligava do lado, assim, enquanto as irmãs do Círculo de Oração estavam ensaiando ali com a banda, eu ligava o baixo aqui e já tá arriscando as primeiras notas ali. E muitas das vezes, cara, me lembro que era criticado. Falava que o som tava atrapalhando, né? Que pô, baixa o Rapaz. contrabaixo aí, que o som tá tocando fora, inclusive pessoas, irmãs ali e tal. E mas aquilo nunca me desanimou, mano. Você foi Sempre foi, criado em Assembleia, Ari? mas sempre, velho, Essa Assembleia Assembleia. Raiz e tal. E aí não desanimei e tal, e continuei, né? Continuei e fui tomando, e nesse meio caminho eu fui tomando o gosto pelo instrumento. Comecei a desenvolver novos conhecimentos, né? Entender melhor sobre o contrabaixo. E aí parei onde tô. Estacionei aqui mesmo. Parou nada, pô. Tá, Tô tá, tá brincando. crescendo muito. Ma- Eu acho legal essas histórias assim, de como surgiu, né? De como. Porque na grande maioria sempre tem uma pessoa que a gente se espelha, né? exatamente. O meu começo foi basicamente igual o seu, assim. Meu irmão tocava e eu ficava assim querendo aprender. Ele me Aham. ensinou uma outra coisinha, mas aí é direto, às vezes. Hoje nem tanto, né? Mas eu já agradeci muito ele. Falei, Dan, obrigado por você ter me É. inspirado a começar, né? Porque meu pai tocava, mas é, é, eu não sei se. É porque acho que a gente não. Talvez você já viu isso. Mas o meu pai, ele tocava um pouquinho de violão, mas ele era canhoto. Aham. Aí ele tinha um violão canhoto e a gente tudo destro não rolava. Mas ele também nunca deu aquele incentivo, tipo, não, pô, vai aprender e tal. Depois que eu já tava tocando, que ele pagou aula pra mim e tal, beleza. Mas nunca teve aquele, né? A gente ainda Aham. conhece pessoas que têm hoje, né? Aquele lance que o pai toca e tá ali com o filho e tal. Isso. Mas o meu incentivo, e pelo que eu tô vendo, o seu também foi, tipo, pelo irmão e tal. E às vezes tem pessoas que não dão valor a isso, né? Aham. É Mas complicado. depois dessa, começou essa jornada aí, tomou gosto pelo instrumento, mas também eu tô falando de uma época, em 97, 98, onde tudo era mais difícil. Sim, Hoje a tecnologia bate a sua porta, velho. Você tem a tecnologia na quiser palma da estudar é sua muito mão. Hoje, fácil. eu falo hoje para os meus alunos, cara, hoje você tem tantas oportunidades que a gente não viveu isso. Da época de revistinhas, na época que a gente, Revistinha que tem que comprar ainda, né? e outra, que é aquela Juntar um coisa que a dinheiro pra. gente tinha alguém que a gente se inspirava, né? Que a gente ia lá pra igreja e ficava assim, ó, né? Ou shows, época de catedral, aquelas outras bandas, a gente ficava secando, apaixonado pelo som que o cara tirava, e sonhava e fazia aquilo que o cara. A nossa escola era essa, né? De viver isso aí, de olhar para aquilo ali e se motivar com aquele som que o cara fazia. Não, e eu fico pensando, esse dia eu tava pensando, eu falei assim, cara, se na nossa época tivesse YouTube, Ó, era outro nível, cara. eu acho que, tipo assim, de nível hoje a gente estaria. Você já parou pra pensar nisso, assim? Tipo, de vez em quando dá aquele momento pensamento, né? Eu fiquei pensando, falei, pá, porque hoje você vê menino, eu falo assim pelo lado da bateria. Eu vejo um menino de, sei lá, 15 anos, 16 anos, cara, o cara faz coisas que eu não sei fazer. Ser sincero, não sei fazer. Aham.
Mas será que se fosse na minha época ele estaria tocando o que ele toca hoje? Não Não estaria. estaria, Porque não. hoje você bota no YouTube lá como fazer virada em cestina, como se fazer virada em não sei o quê, Aham. como você fazer virada gospel shop, não sei o quê. Fih, o cara te ensina do zero, ó, você vai fazer tu, pi, tá, e vai ali, vai. É, exatamente. Agora, igual você falou, na nossa época, pra você ver um cara que tocava assim, cara, você tem que se matar pra estar no show e estar num lugar onde você conseguia ver, que Aham. tinha isso também. Isso. Ou se não, você comprar revista, tipo, para outros instrumentos você comprar revista e tal. Ou se não comprar. Eu lembro assim que tinha muito videoaula, Aham. mas era em fita. Cara, mas tipo, não era barato. Aí você tinha que comprar aquele negócio, juntar um dinheirinho pra poder comprar. Aí você tinha que ter um negocinho de Aham, fita, exato. que nem todo mundo Era tudo tinha. mais Era difícil, tudo né? mais difícil. Hoje no celular aqui tipo, tá, você vê aqui e acabou. E assim, pra gente manter o raciocínio do meu início, né, ainda nesses anos 99, 2000, talvez, né, onde o meu crescimento foi alavancando, né, buscando mais conhecimento, se destacando no meio ali como músico e tomando gosto também pelo instrumento. E aos 13 anos, eu fui. E aí, o pastor da minha igreja, cara, a gente tocava muito em cultos evangelísticos. E aí, o pastor ele chegou para mim, assim, pastor Antônio Gomes, saudoso Antônio Gomes, pastor Toninho, e ele falou assim: Ari, eu tenho visto que você tem se destacado muito no instrumento. Me lembro como se fosse hoje. E é isso que você quer para você e tal. E eu falei: é, pastor, é isso que eu quero. E eu gosto tal do instrumento. Amém, querido. Então, eu vou preparar você para que você possa se batizar e você se dedicar muito mais à obra de Deus. E aí, naquele dia mesmo, porque assim, não era porque eu era filho de pessoas já nascido berço cristão que eu não tinha que Uhum, confessar a Jesus o meu pecado, né? O sim. meu pecado. E aí, naquela tarde, eu aceitei a Jesus. E aí, o pastor logo preparou o processo ali para me se batizar, no discipulado. E aí eu batizei e aí logo foi evoluindo as coisas, foi melhorando mais ainda para mim, as oportunidades foram surgindo. Então, assim, depois de um músico de uma congregação, eu já passei a fazer parte de uma orquestra, né? Pô, É que onde massa. traz muito essa ideia do Tiago aí, né? Do jazz, aquela coisa toda, faz a gente conversando, né? Que vê muito essa característica, assim, um lado que eu, ao longo dos anos, estudei um pouco e busquei muito essa área, assim, né? Tocava bastante. E aí eu comecei a tocar, não só, antes era só um músico de congregação, passei a fazer parte já de um músico da sede, aonde é bem diferente. Você vai saber Sim. muito bem que, pô, a visão nossa é muito diferente. Pô, ser um músico de sede era o ápice, né? Todo mundo queria ser, pá. Era tipo, eu tô no Real Madrid. E tem outro detalhe. Então, assim, e a gente também, aí lá na sede tinha os músicos, tinha aquela galera que a gente se inspirava, assim como hoje a gente tem músicos que se inspiram na gente, né, por ser um músico de Sim. sede e tal. E me lembro bem, cara, que tem um baixista, o Eliseu Marques, mano, amigaço, velho. Um abraço pra ele, um beijão pra ele. Um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande e que me ensinou muito, né? Muitas das vezes não por fala, mas por postura, por tanta dedicação, tanto amor, apreço ao contrabaixo. E que, assim, me lembro que uma vez eu fui tocar, a gente foi acompanhando um conjunto, uma mocidade, tocar na sede e tocar o contrabaixo da igreja lá, da sede e tal. E o Eliseu, para me ajudar, ele ficou na minha cola aqui no meu cangote, Não. né? Assim, tipo assim, era muita gente, velho, Pra te congresso. ajudar, você foi Rapaz, feliz. só No Deus, bom sentido, né? Porque só Deus sabe como a que mão devia é estar. mão gelada, naquela não tinha ar-condicionado nas igrejas, aquela coisa toda, mão gelada, as pernas tremia, não sabia, eu Jesus. errava até as cordas aqui e tal, mas assim, era necessário passar por aquilo ali. É uma escola da vida, né, que a gente teve que ir a troncos e barrancos mesmo para aprender, né? Não tinha um preparo para você estar ali. Você não tinha muita noção desse Cara, peso. e isso é um primeiro ponto que eu queria detalhar. É o lance de você preparar as pessoas. Porque eu falo isso com meus alunos, provavelmente você deve falar isso com seus alunos também. Cara, jogo é jogo, treino é treino. É isso Não aí. adianta você só estudar.
só, né, vou só estudar, estudar e você não botar a cara a tapa num culto, né? Aham. Onde vai ter pessoas ali, né? Eu tenho visto muito isso agora com o João Pedro, né? Que é o filho do Sim. pastor, que eu dou aula pra ele. Aí na primeira vez que eu falei com ele, João, nós vamos tocar, Jota, nós vamos tocar no culto. Rapaz, o moleque tremeu. Só que eu falei, não, mano, é assim mesmo e tal. Aí ele pegou gosto, Aham. porque ele já começa a se soltar. E isso vale também para a questão de ministério de louvor, Aham. entendeu? A gente, às vezes, né, em todas as igrejas, sempre vai ter aquela galera que vai estar sempre à frente, Isso. né? Que toca em maioria de culto, que vai tocar em maioria de congressos, de Uhum. eventos e tal. Só que se a gente não coloca a galera que não tem tanta oportunidade para fazer esses eventos, é, colocar esporadicamente, Aham. tipo, pô, eu tenho uma equipe lá, bateria, baixo, guitarra, teclado, tal, mas eu vou botar um aqui para poder já ir pegando, Pegando o porque vai ritmo. chegar uma hora, mano, que não vai ter essa galera aqui. Aí o que que você faz? Entendeu? O lance de você dar aquela oportunidade tem que existir com sabedoria, lógico, Aham. mas eu acho que, igual você falou aí, você tocar nesses eventos aí onde que tinha um cara monstro do seu lado, você foi criando uma casca, tipo, pra você estar É isso. preparado. Esforçado de alguma Porque forma. e o que eu acho engraçado é o quê? É a cobrança que a gente tem. Entendeu? Porque já aconteceu comigo, de eu ir tocar igual quando, né, entrei pra esse lado da música profissional. De eu ir tocar com a Adelso tá ali, filho. Sim, ó. Então, É tipo muita assim, eu pressão, né? sempre olhava pro cara e falava assim, cara, esse cara é o mestre, esse cara é o. Aí Aham. você tá tocando uma música que ele gravou e ele tá aqui do seu lado. Aí, Ele tipo, sabe todos os você. detalhes que você irá tocar. Então você cria aquele negócio, rapaz, eu tenho que estudar, porque senão eu vou passar vergonha. Né? Entendeu? Então, Pesa, né? tipo, quando você não tem isso de você. Não, filho, você vai pegar um cultão de domingo à noite. Aham. O cara que ele falar assim, pô, mano, não vou. Se ele não tiver aquela preocupação, eu tenho que estudar, eu tenho que tirar a música, senão eu vou passar vergonha. Mano, o cara nunca vai evoluir. Vai passar E isso mal. daí que você tá falando, eu acho muito interessante, porque isso é uma coisa que tem que ter. Mas outro ponto aí também, né? Nesse gancho aí, porque automaticamente já exigia de você buscar novos conhecimentos, Isso buscar, aí. né, conteúdos, falar, entender assim que você já está vivendo num cenário diferente da onde tudo começou, onde 3 meses de preparo ali já estar tocando a igreja, né? Não tinha, e olha que não havia uma preparação, não tinha um professor ali para te, você tem que fazer assim, é você pegar e bater a nota e casar, aquela, mas saber Ver também se encaixou. entender que tá certo, errado. E aí, muitas das vezes, por causa de muitas porradas dessas, né, de estar atrapalhando o Uhum. som, e aí você ia aprender. Olha como é que era a escola. Hoje você não tá errado, você corrige, pega uma cifra ali e tal, corrige, top. Mas naquela época é crítica. Hoje, se você criticar alguém, o que acontece? Ah, eu já fico emburrado, não vou Vou sair tocar da mais na igreja, já igreja, vou sair da desvia, igreja, já. vou voltar, o mundo valoriza mais, né? Mas assim, foi uma construção, cara, muito grande. Hoje, quando a gente para refletir, entender a nossa jornada ministerial para chegar, né, até onde a gente chegou, e sabemos que ainda tem muito caminho ainda pela frente. Rapaz, eu fico pensando que hoje as coisas é tão mastigado, Ari, que, cara, e mesmo assim tem uma galera que não estuda, velho. Não, Rapaz, eu fico pensando aqui, eu já cheguei a tirar música, ou tirar que eu falo assim, né, ouvir, né, porque como eu não tinha bateria em casa, eu só ouvia. aham, E tentava executar de uma forma lá em casa, mas tipo assim, de você tirar na fita. isso. E na fita era o quê? Você ia lá, ouvia a música. Aí, se não tinha como voltar, você tinha que virar a fita, Virar a fita, ouvir um ou pegar a tempo, canetinha bica, né? ou senão na canetinha, aí botava lá. Ah, não, tem que voltar mais um E pouquinho. quando, E e, voltei e demais. quando o som embolar, o cabeçote agarrava, Nossa. era prejuízo, cara, porque você Tirar ali já focava, devagarzinho. né? Então tinha que focar e você emendar, e na hora que chegava, acabou. Mas eu tive uma experiência assim também. Sério? Eu tive porque nessa minha jornada para estudar o contrabaixo, tinha um amigo que me apresentou, cara, talvez um dos
dos ícones assim que me inspirou muito na música, na musicalidade, né? Que foi o Arthur Maia, né? O baixista Arthur Maia. Nossa. Então, assim, esse amigo, na época, ele falou, cara, pô, tem um som aqui, houve um CD aqui, um CD, não, uma fitinha, né? Cassete, que fala da É, feito época. caçante. Então, cara, eu tenho uma caixa lá em casa, tem um monte lá. Eu vou até fazer uma exposição para quem não conhece fita cassete. É bem legal. E assim, cara, ele me mostrou e tal, botou lá no gravador na casa dele. Eu falei, pô, cara, me empresta. Eu falei, não, empresto não, irmão. Desse jeito, não empresta não. Se você quiser, arruma a fita lá que eu gravo pra você, né? E aí, como eu não tinha condições, não tinha muita noção dessas coisas, arrumei uma fita já gravada lá e ele Nossa. veio, aí Gravou por cima. gravou por cima, saía chiando, às vezes o áudio, saiu o áudio de um com um pouquinho do outro, que da Nossa. rebaba da outra que ficou tal. Mas aí foi os CD sonoros do Arthur Maia, né? Então tem músicos sonoros, Pacatatu, uma série de coisas, e várias músicas, né, no repertório nesse CD. E aí, cara, eu comecei escutava aquilo dia e noite, sem instrumento em casa. Aí meu pai me presenteou, comprou um contrabaixo usado para mim, o Janinho também. É, aí- e aí eu comecei a ouvir, estudar aquilo ali, ouvindo. E peguei o instrumento e consegui transmitir tudo aquilo que estava gravado naquela fita, cara. Eu consegui tocar. E assim, tava tão mapeado na minha mente, tá tudo na minha mente aquilo que quando eu peguei o instrumento, eu consegui até hoje, né? E assim, e aprendi muito com isso, né? Tendo essa oportunidade. Mas foi aí que começou nessa de querer, de ouvir. E aí hoje me tornou uma pessoa assim, hoje que faço um trabalho muito forte com relação à percepção musical, né? As pessoas, os alunos, as pessoas que chegam para mim, às vezes são músicos já prontos, mas não têm um ouvido, né? São músicos que têm um conhecimento muito bom, técnico, têm um conhecimento teórico, mas quando chega a ideia do ouvir, aí ele se trava. Porque eu sempre falo, porque na música os nossos olhos são os ouvidos. Porque lá no conceito da teoria, né, a música é os sentimentos da alma. Então não tem como se você vai transmitir sentimentos com ações, você tem que transmitir algo que vem de dentro. E aí foi nessa linha dali, ouvindo essa fita dia, não me pergunte quanto tempo foi, porque foram muitos anos ouvindo, comendo aquela fita, né? Aí quando eu vim para Vitória, eu fui numa loja no centro de Vitória, eu achei o CD original, tenho ele até hoje lá, é, assinado pelo Arthur Maia, e assim, guardo com muito carinho, muito respeito, porque Caraca, que massa. aquele CD ali, ele representa um pouquinho da minha trajetória, né? Aquela condução ali, a música, né? Não, e o mais interessante é que o ouvido, né, a gente ouvir isso, cara, às vezes é melhor do que você. Não melhor, mas eu acho que é tão quanto importante de você ter um instrumento em casa e você É, fazer junto. Entendeu? Porque, pô, eu lembro de muitas histórias de ter que tirar a música assim aham. e de você ter que ouvir. Eu ficava ouvindo. Aí você vai meio que imaginando, né? O que o cara tá fazendo aqui de bateria, cara? Bateria, caixa e não sei o que e tal. Aí, beleza. Não, tá assim, assado. Aí você conseguia Aham. ter essa experiência. Eu acho que pra contrabaixo também é quase a mesma coisa, só que contrabaixo tem as notas, né? Eu tive vou contar uma experiência aqui rápido com um aluno mesmo, né? Um papo com um aluno. Eu fui tentar transferir essa ideia para ele. Falei, cara, você ouvindo ali uma banda, uma música, você tem que conseguir definir somente o seu instrumento. Você consegue mutar todos os outros instrumentos e ouvir somente Isso aquilo que aí. você quer ouvir? Somente aquele instrumento ali. Ele parou, olhou para mim, professor, você é doido. Eu falei, entendeu? Então, assim, aí você tem que quebrar essa ideia e realmente conseguir convencer ele que a gente consegue, Sim. né? É possível, você vai ouvir ali a batera, você tem que ouvir as linhas da batera, né? Toda a dinâmica, a condução ali, quais são as notas que são expressadas ali. Porque se você não tiver essa percepção, você vai ficar Esquece. só chimbal, caixa livre a vida toda. Você não consegue fazer a condução do bumbo, né? Fazer as viradas, fazer os tempos, tal, os cortes, tal. Mas assim, e aí veio toda essa trajetória. A gente vai
foi crescendo e tocando na sede, né? Ainda voltando em São Mateus, tocando na sede. Surgiu uma oportunidade de tocar numa orquestra, que a sede tinha uma banda, né? De instrumento de sopro. E eles queriam dar uma recauchutada, mudar um pouquinho, tirar aquela coisa, aqueles instrumentos, que era como é que chama aqueles instrumentos grandão lá A de bateria, porém, de percussão, né? Que é percussão, bumbo, aí tinha a bumbo, caixa, o pratozinho e tal. é, e, Chimbal, fazia. e aí colocar uma banda. Só que nesse meio caminho, os músicos que estavam chegando, nós músicos músico de congregação, alguns outros também, só tinham conhecimento prático, não tinha teoria. Então, para você tocar numa orquestra, você tem que ter o conhecimento teórico também, para você Uhum. tocar ali, todo mundo Lendo, tudo né, na certinho. condução. Mas aí foi onde eu comecei a dedicar mais ainda. Aí comecei a estudar música, eram duas vezes na semana. Na segunda-feira fazia aula de música e na sexta-feira era ensaio geral. E aí a gente começou a estudar música, desenvolver aquela coisa toda. Ari, é até interessante, né? Eu toquei com orquestra, não toquei muito tempo não, mas, cara, o que me ajudou a tocar com orquestra, a você seguir, como é que eu posso dizer? Não é seguir a palavra me fugiu da cabeça, mas tipo, a orquestra me fez ser educado. Acho que essa é a palavra. Exatamente. Educado musicalmente. Educação Tipo, de não. musical, isso aí. Não, você tem que fazer a virada no momento No certo. momento Não dá pra você certo. fazer antes. Você tem que Isso. atacar no momento certo. Cara, isso é. Eu acho que se todo mundo tocasse pelo menos, sei lá, uns 6 meses com. É porque igual a orquestra, na época, acho que era o Hermes, Maestro Hermes, já falecido também. Ele chegava perto de você ali, ele queria sentir o seu instrumento. Só que ele tinha ficava com A a varetinha, né? varetinha assim e tal, aquilo ali amedrontava você. Porque se você errar, você parava todo mundo, vão voltar. E aí, né? Então, assim, a educação era Aquilo varetinha. amedrontava. Lá em casa, educar era chinelo, né? Mas Na na orquestra é orquestra varetinha. tem outro nome que fala. Desculpe aí a minha Qual que é o ignorância. nome, Tiago? Ba- Batuta. Batuta. Batuta Isso é nome de aí. lanchonete, que eu saiba. É. Batuta. É, mas assim, e aí essa disciplina constrói em cima disso, vem construindo em cima de tudo isso aí. Aí Eu depois. lembro que eu toquei com um tempo numa orquestra lá em Cachoeiro que quem ia reger era o Jorjão. Ah, Ele é daqui de sim, Vitória. conheço. Aí ele chegava lá, aí, com a batuta dele e tal. Aí eu lembro que ele juntava as igrejas todas de Cachoeiro e fazia uma orquestra e tal. Aí ele fazia com tudo, com bateria, com percussão e tal. E nessas daí eu toquei em algumas. Cara, é o que eu tô te falando, é educação musical. Porque como tinha bateria e tinha percussão, Uhum. eu não podia fazer muita coisa, porque senão eu atropelava o cara da percussão. Aham. E o cara da percussão também não fazia muita coisa, porque senão ele atropelava a bateria. Isso. E ele fazia da música, ou ele levava as músicas, ou não sei se ele botava nas músicas, ou já tinha nas músicas, porque eu não tinha noção de antes, né? Uhum. Tinha momento que a bateria aparecia. Tinha momento que a guitarra fazia um solinho. Isso. Tinha momento em algumas músicas que o baixo fazia alguma coisa. Exato. Tipo, tocava uma música. Isso. Aí, e era só ele. Não, Aham. não tinha como o baixo fazer alguma coisa e o batera vir. Não, filho. Não, Ali é o baixo. Então, por isso que eu falo que a educação musical com orquestra você vê de uma forma nítida, porque cara, você vai fazer o que é pra fazer. Fora disso, esquece. e a bateria a configuração dela era de fábrica, né? Aqueles pratos em molinho que eles são Uhum. bem Bem. bem ruim mesmo. Hoje vendo vocês lá chegam com kits assim, parece que vem carregando a bateria nas costas para escala, né? Com tanta qualidade, os pratos muito bem timbrados, tal, muito lindos. E aí naquela época não tinha esses recursos Quem todos. tinha era, né, rico, né? Vamos botar assim. E a gente tocava com. com, E com, difícil com- era conhecer um amigo rico, né? Hoje tá Hoje fácil, você tem o presta Thiago, pra tem o ter. Thiago, amigo rico e tal, e tal, aí é diferente. Poxa, mas eu gosto de relembrar essas histórias que, pô, eu acho que faz a gente dar mais sentido e dar mais valor ao que a gente vive É, hoje. Eu acho que exatamente. provavelmente você já passou por isso
de você ver algumas situações que você tira por menos. É, E mas você fala assim, eu já passei por coisa pior. não, hoje Pior que eu falo assim, não é pior de perrengue ou de uma coisa, não. Mas às vezes de situação que você fala assim, não, cara, isso daqui a gente isso não é, consegue isso não é resolver. nada diante do que eu já É, vivi, já passei e tal. isso é muito bom. E a galera que já começou hoje, que não viveu o que a gente viveu lá atrás, né, preciso desse preparo, só que não da forma que a gente viveu, porque É. eles não suportariam. Então eles precisam realmente de uma nova forma, de uma nova teoria para que eles possam ser direcionados, ser mais calejados para receber melhores as críticas, né, Sim. para poder entender a necessidade de melhorar, em que ponto, E isso, tal. é isso, esse lance da crítica é, como é que eu posso dizer? É um ponto interessante, porque hoje em dia, é muito difícil você fazer isso. É muito difícil eu chegar pra você e falar assim, Ari, tem um baixista lá no Ministério de Louvor da sua igreja, Aham. que, pô, chega pra ele, dá umas dicas e tal. É muito difícil isso porque você não sabe como é que a pessoa vai encarar isso hoje. Exato. Entendeu? Antigamente, eu provavelmente. Eu já levei muito disso, né? Da pessoa vir falar comigo, você provavelmente já teve isso. Do cara chegar e falar assim: não, mano, você tá fazendo isso daqui errado. Você tá fazendo assim, assim. Você podia fazer assim. Mas antes a gente. Não sei, cara. Qual é o real sentido da palavra que se encaixaria nesse contexto? Mas você tinha. Isso e você falava assim: não, pô, o cara tá me chamando a atenção, mas, pô, eu vou crescer, eu vou mudar nisso É isso daqui. aí. Hoje é muito difícil você fazer isso, Ari. É. Com certeza deve ter alguma situação que você às vezes até pensou: pô, mano, esse cara tá mascando nisso daqui, não, isso daqui ele tá fazendo errado, eu vou dar uma dica a ele. Mas como você não sabe como é que o cara vai receber isso? É difícil, né? É difícil, porque aí você fica. Eu vou ser sincero, eu fico com o pé atrás. Eu já tive essa orientação de chegar, não, chega pra essa pessoa, fala isso. Não, vou Não, não. chega pra esse bater e fala isso. Não, pô, ele toca muito assim, fala. Aí eu falo assim, cara. Primeiro, quando eu já começo assim. Primeiro, que eu não sou o líder dele. Segundo, que ele. A forma que ele vai receber, eu não sei. Eu consigo chegar pra um cara. Não com essas palavras, né? Mas eu consigo chegar pra um cara que eu sei que já passou por isso e chegar, pô, Ari, a gente podia fazer dessa forma, o que que você Igual a acha? gente tem uma convivência assim, É, né? Já. pô, a gente podia fazer dessa forma pra poder casar assim, o que que você acha? Uhum. Pô, beleza. Mas eu chegar pra um cara que eu não sei nada da história dele, não sei como ele cresceu na música, Aham. como ele vive música, Ele e vai te odiar, chegar. ele vai te odiar. Ele vai te Realmente, odiar. é isso que eu fico Só de pensando. O raiva eu vou cara, fazer errado, que ele tá achando que eu tô fazendo errado, continuar fazendo errado. desse jeito, desse É, jeito. Eu fico quem tá pensando. tocando sou eu e Eu Zé. fico pensando dessa forma. Então, falando assim, pô, se eu não sou líder do cara, eu não vou chamar a atenção do cara, eu não vou querer que ele faça uma coisa, entendeu? Mesmo eu sendo um cara, pô, um cara que tá lá na frente, um cara que, né, já tocou com tal pessoa, não sei o quê, mas, cara, não cabe a mim. Não cabe a É mim. No dia que difícil. eu tiver numa posição que eu falo assim, não, agora eu posso falar porque eu tenho respaldo de líder. Então, isso acontece. Agora, isso é ruim, cara, porque não é questão da gente, é questão de Aham. quem tá ouvindo. Exatamente. Porque a gente vai dar uma dica, não é uma coisa que você vai seguir ou que você tem que seguir obrigatoriamente. Entendeu? Mas é uma coisa de você saber. E outra coisa também, Davis, também você viveu isso. É, a questão assim, da gente, além da época a gente não tinha essa estrutura, né, para tocar, estudo e tal. Mas, cara, como que a gente era fominha? Como que a gente. Cara, eu me lembro que qualquer feriado ou sábado, a gente se trancava dentro da igreja. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada, era biscoito recheado e baré. A gente era biscoito, tá rindo, né? Ô, Você tá tempo rindo. bom, É mais ou velho. menos isso mesmo, você tá rindo. É isso aí. Você tá em casa, você tá rindo, é exatamente isso. Quem viveu isso sabe. Não era biscoito Aquela recheado, baré baré. geladinha, É, filé. biscoito Nossa. recheado. Então, assim, aquilo ali fazia nossa Caraca, felicidade, Ari. mano. Que Fazia nossa. você foi lá atrás. Você ia. Hoje não, Dreyfus. E aí, vamos fazer uma tocada amanhã? Pô, quanto que vai ser? Não você, quanto que vai ser? E aí, vai rolar algum um cachê? Pô, vai ter um combustível, pô, vai ter isso, vai ter aquilo, pá, aquela coisa Não, ou toda. senão.
Isso é até muito, né? Senão é aquele negócio assim, não, vamos tocar amanhã, mas nós vamos ensaiar hoje de tarde. Não posso não. Não Vou chegar posso lá na hora não, lá e sai. pô, tô com isso, com aquilo, não vou poder, tô com Nossa. compromisso. Então vivemos isso, cara, de passar o dia todo dentro da Rapaz, isso, igreja. isso, isso é uma coisa interessante que você falou, que você puxou esse gancho aí. Vamos puxar nesse assunto aí. Eu gosto de falar Vou dar disso. nomes, hein, vou dar nomes, hein. Eu gosto de falar isso. Porque, cara, hoje se você faz um ensaio de 1h30, a galera já sai indignada. Tô Eu, falando, eu, eu lembro que antigamente, cara, eu chegava, o ensaio era 2 horas da tarde. Cara, der mole às 6 horas a gente tava na igreja ainda. isso aí. E já emendava, às vezes você, eu me E os lembro, ensaios depois de EBD, então? eu me lembro que tinha um amigo nosso, Nossa. cara, que o Robson, ele morava longe, assim, aproximadamente acho que uns 15, 20 quilômetros da onde a gente reunia ali. E ele congregava com a gente lá. E, cara, a condição sempre foi mais difícil naquela época. E o deslocamento dele às vezes era a pé, mano. Deslocava a pé para Caraca. chegar nos ensaios pontualmente, passar o dia todo, às vezes tarde da noite ir embora. E assim, mas tinha o prazer de estar junto, aquela galera. E às vezes você tinha os momentos ali de ensaios, mas tinha aquele encontro da galera na praça também estavam lá. E vai tocar à noite, a galera tá todos juntos. E outro detalhe, antes mesmo de ir para a igreja, era um passando, um morava no bairro, então passava, vinha de lá para cá costurando. Passava na casa de Ia porque todo mundo pegando a um, pegando pé. outro, pegando Não outro, era, pegando outro. não era de carro nem Uber, não, mano. Era todo mundo a pé. Vem aquela galera, passava, vou passar na sua casa, que hora? 6h40, tô passando aí e tal. E passava, tal, ir pra igreja, na saída, a mesma coisa, todo mundo junto. Então são experiências, são momentos, cara, que foi uma escola, né? Uma escola de você ter, você ter a oportunidade de saber os valores, né? Onde tudo começou. E você olha hoje, cara, hoje eu sou, meu Deus, eu não tenho uma classificação, eu sou um abençoado demais, cara, né? Pelo privilégio de ter a estrutura de equipamentos que eu tenho, né? A igreja a qual hoje nós servimos, né? Com tantos recursos, tanta tecnologia, uma igreja que preza muito pela tecnologia. E aí você olha para aquilo ali e fala, cara, eu tenho que ir me atualizando todo dia para acompanhar, porque senão fica para trás. Aí você olha o hoje e o ontem, né? Onde tudo começou, cara, é muito tempo, velho. É muito Não, tempo. e a pessoa que tem esse DNA de querer fazer bem feito, quando acontece uma situação que a pessoa fala assim, não tô gostando. Pelo menos comigo isso acontece muito. Aí eu lembro do meu passado, tá ligado? Aham. Eu lembro e falo assim, rapaz, mas eu fazia isso, isso e isso. Não, filho, tipo, vou roer o osso um pouquinho mais, né? Aham. Porque, infelizmente, igual a gente falou, tem uma galera que não passou por isso. Que não dá, né? Vamos botar assim, a importância é isso. Aham. Mas como a gente passou, a gente. Bom, a gente tava falando aqui com a Elisa aqui antes aqui. Falei assim, pô, antigamente congressos, culto, aniversário de igreja, era 3 meses ensaiando. É Era isso 2 meses aí. ensaiando. É. Era aquela parada de fazer até ficar. Você fazer. Que o dedo tá fazendo sozinho. Isso. Hoje. Quanto que a gente tá? 2 dias antes. Exatamente. Aí você pega lá, faz ensaios cansativos, que às vezes vai até, né, até mais tarde, para poder fazer uma parada com excelência, mas não, a gente entende, né? Porque hoje, antigamente, basicamente a gente tinha outras coisas, mas é Aham. como se a gente vivesse de música, né? Mas hoje, trabalho e tal, família, a gente entende. Mas eu acho que se organizar, dá para Dá pra fazer. fazer, é Dá para fazer de um possível. jeito diferente ao ponto É que querer, né? fica que fique, né, legal a estrutura, que fica legal a forma que é feita. É o fluxo, Isso é mano. legal. Eu recentemente eu peguei uma agenda, eu toquei com a Raquel Oliver, né? Uhum. E cara, as músicas chegou assim, vai tocar essa música aqui. Aí o ensaio vai ser quando? Não, vai ter ensaio não, mano. Só Eita. pega aí, na hora lá chega. E ela só foi falar com a gente depois que tocou, né? Porque até no momento que a gente chegou na igreja para tocar, a banda passou o som, aquela coisa toda. E aí ela
chegou depois, tocou com a gente e tal. Aí no final que ela depois veio cumprimentar a gente, agradecer e tal, aquele momento ali. Então, assim, você nem conhece, aí eu tive que, em casa, tentar entender um pouco da dinâmica dela, a condução. Mas deu certo. Mas, assim, nem todo Cara, mundo tem essa eu fico, eu percepção, fico, velho. eu fico pensando nisso e você falando, eu falo, não é só eu, né, É, que faz isso, que tipo, você, não, vou cantar, vou tocar pra essa cantora. Aí eu tenho aquele esquema de fazer o quê? Pô, vou tocar igual aí você falou, com a Raquel. Aí vou tocar com a Raquel, mas pô, mano, como é que ela, eu nunca toquei com ela, mas como é que ela faz? Aí eu vou na internet lá, já, administração aham, ao vivo, tal, tal, tal. Ou ela em alguma igreja e tal. Aí você consegue ter uma noção de isso. como ela faz, de como ela, né? Pô, isso é demais, E, mano. mas assim, os cantores, muitos deles se preparam, porque eles sabem que eles trazem essa ideia da condução, eles conduzem a Uhum. banda, eles chamam a banda, eles envolvem a banda junto com eles, chamam a banda para vir. Então tem os sinais, tem toda aquela movimentação ali no altar, ou no palco, e isso ajuda. Aí o músico tem que ficar ligado, né? E quando você conhece um pouquinho da ideia da pessoa, aí você consegue fluir, né? Mas tem música, tem cantores que realmente ficam igual um poste lá na frente, você tem que fazer a leitura, você tem que Sentir o adivinhar, momento. você tem que Você tem que tentar fazer alguma coisa para que ele veja que. Isso é engraçado que eu comentei isso com umas amigas minhas que são cantoras. Aí elas sempre cantam de playback, né? Cantam de playback e tal. Aí elas estão vindo com uma roupagem nova agora, estão fazendo um negócio diferente. Aí eu fui, falei, conversei com elas. Eu falei assim, cara, vocês têm que tocar com banda. Porque é totalmente diferente a administração de vocês com banda e a aham, administração de vocês, né, com músicos que estão lá. Porque isso tudo muda, né, Ari? A gente isso. sabe que quando você tem. Muita gente fala, né, e eu tiro muito isso também, porque eu conheci pessoalmente, né? Um pouco da galera da banda da Gabi Da Gabi Sampaio Sampaio. e da Gabriela Rocha. A Aham. da Gabriela Rocha, num evento que eu fui no Rio e tal, a galera tava lá e meio que conhecia assim. Cara, os caras tocam com ela desde antes dela ser Gabriela Rocha. Já conhece tudo, Então, mano. tipo assim, que nem os outros falam, né, que ela pula muito e tal. Enfim, no pular eles já sabem o que ela vai fazer, pra onde ela vai, pra o que ela deve fazer, Aham. entendeu? E a gente conversando com o pessoal da Gabi quando ela veio aqui, eles falam a mesma coisa. Cara, a gente almoça junto, a gente tem momentos juntos. Às vezes tem, tipo assim, semana que não tem evento nenhum. Aham. Vai todo mundo pra casa da Gabi, ou vai todo mundo pra casa de alguém, e lá eles fazem alguma Entrosamento coisa, total, né, velho? comem. Então, tipo, isso cria uma aliança, uma afinidade entre eles, Aham. que no altar vai ser só. Entendeu? Então, isso é legal, né? Porque, infelizmente, a gente vive num momento que, dependendo, a gente tá no mesmo ministério de louvor e a gente nem sabe quem é a pessoa. É verdade. Mas essa parte aí, esse entrosamento, né? O músico ele tem que buscar, ficar esperando, na hora lá eu vou só usar o meu talento e ele tem que. Aí a galera não quer estudar. A grande verdade, muitos vão me ripar, depois desse vídeo vão me ripar, vai. Mas, cara, eu nunca tive dificuldade de falar isso, porque hoje eu trago isso para minhas didáticas. Os meus alunos, quem me conhece sabe, eu não tenho meio termo, não, ou é ou não é. Os meus alunos, eu chego para eles, cara, você quer aprender a oportunidade que você tem, então aproveita o momento. Agora, se sentar na minha frente para fazer hora, vai dar ruim. Eu não vou te dar aula, não é dinheiro. Muito tempo, cara, eu fui entender que esse meu chamado, né, é muito além de que qualquer coisa. O que Deus me emprestou para fazer é servir a Ele, fazer a obra dele. Então, ter o conhecimento, desde, a gente, né, assistindo já desde o início aí, você entender toda a construção que começou dentro da igreja, né, e você vem caminhando, aprendendo, crescer o conhecimento, a teoria, né, as experiências, o calejar dentro da igreja, tudo dentro da igreja, não foi falando do mundo, não. Talvez Sim. pessoas que estão assistindo falem, eu vivi no mundo, então eu vivi essas experiências do mundo, né? Mas falando dentro da igreja, onde é um lugar que você espera tudo menos esse tipo de conflitos, né? Que a igreja é amor, a igreja é um lugar de paz, é um Uhum. lugar de afeto, é um lugar disso, daquilo.
Mas, assim, a gente viveu isso lá dentro. E aí você traz isso para nossa realidade hoje, né? A galera, ele não quer estudar, o músico, ele não quer buscar um conhecimento, ele acha que já toca, já está nas escalas na igreja lá. Mas outro ponto também que eu vivi isso, você também viveu, é não falando mal das igrejas, cara, mas a falta de apoio, né? O músico ali, cara, eu vou falar um negócio aqui que fala isso com convicção, porque eu vivi isso. Porque o músico, ele era visto somente como um músico ali, né? Mas, cara, a importância, depois a gente entender a importância do papel de um músico dentro da igreja, né? A sua valorização, o seu crescimento espiritual, porque o músico é muito criticado. O músico não leva a Bíblia para a igreja, o músico não vai para consagração, o músico não lê Bíblia, o músico não gosta de orar, o músico não vai em culto de doutrina, o músico não vai isso, vai aquilo, não é essa, não é tudo isso, ou você não Músico não viveu. vai no monte. Não é porque você não viveu isso. Claro que vivi. Eu vi, né? É muito criticado, o músico era só visto assim. Mas aí, lá na igreja, lá o músico era o quê? Era pro baixista uma caixa amplificada, alto-falantezinho de 10 rachando, né? Como você falou, com drives e já natural da própria. Ficava degladiando, né? A Com- guitarra Comprar uma corda pro contrabaixo, o jogo de corda para contrabaixo ou pro instrumento é uma dificuldade. Você tinha que ver, mas o pastor, mas o irmão, aí tem uma caixa lá, um microfonezinho com a fita isolante aqui, ó, era o suficiente. Nossa, você falou isso. Você falando isso daí, Cara, eu vou lembrando das igrejas assim que eu já fui e tal. Que eu já fui membro, não foi nem que eu já fui tocar, não, que eu já fui membro. aham, Cara, era aquele lance eu acho que nem tem isso mais, né, Ari? Negócio de ferver a corda. Entendeu o que faz? Deve fazer ainda hoje, né? tá Sim. registrado. Cara, você me Eu, fez lembrar isso daí. eu não vou falar, não vou dar nomes, não vou falar. Eu lembro na minha Cara, igreja eu tinha uso, esse lance eu aí que, uso tipo assim, assim, comprar corda era quando não dá, mano, não dá, tocava velho. uma que era mais usada. Tem uma corda ali que é mais usada, Sim, né? sim. Que a galera que toca, não a galera que, tipo, um cara que igual você, assim, se pocar, sei lá, a primeira, um baixo de 4 cordas, vamos botar, pocar a última, né? Porque é de baixo pra cima, É né? isso aí. Pocou a última ali que é a gravona, que geralmente faz a sol e Bisão, tal. bisão. Tipo, você ainda vai conseguir tocar com as outras. Aham. Porque você entende, mas tem cara que não vai conseguir. Aí, É, tipo assim, aí só tipo assim, comprava quando. Não, essa pocou, então tem que comprar um kit. Se não comprava, só a corda, né? é isso aí. Mas aí, tipo Sai assim, mais caro que o jogo. pocou a primeira, tipo violão. Tipo, tocou a primeira aqui, a fininha. Aham. Dá pra tocar com as outras? Ah, então vambora. Cara, mano, já passei por isso, velho. E aí, velho, cozinhar corda, colocar na gasolina. Nossa. Agora eu perguntava, além de cozinhar ela, eu botava sal. Eu me perguntava, a Temperado? galera, eu tô falando porque a galera fazia, eu fazia também, mano. Mas eu peguei essa época, colocar sal, agora pra quê? Vai entender. Sal grosso ou sal normal? Aí não sei, pegou. É a gosto, né? É sal a gosto. Sal a gosto, tal. Mas assim, Sal a gosto. era muito disso, cara. Esse apoio, investimento era uma dificuldade muito grande. E aí o músico, ele vai desmotivando. Porque ele já tinha o lado crítico, que é o músico não gosta disso, daquilo. E aí não apoiava o músico, e quando o músico faltava, ele era o pecador da igreja, vai Nossa. pro paredão, aquela coisa toda. Então era muito disso também, né? Vivi isso de críticas, de lideranças, de ajudar, mas não ajudavam, né? Mas assim, isso tudo que a gente viveu antes foi pro crescimento, para você entender que você estava ali, Isso aí. né, para servir a Deus, fazer a obra de Deus. Essa sempre foi a visão, né? E o meu pai, por ser músico, meu pai fazia muitos trabalhos, era muito cogitado a visitar igrejas. Meu pai tinha um Fusquinha, cara. Ele ia igrejas em distritos, lugares assim que era difícil chegar. E esse Fusquinha dele Chegava. chegava, porque o Fusca ele não agarra em nada. Às vezes entrava areia, terra dentro do carro ali, ou lama, e o bichinho chegava nos lugares e aquilo ali tudo. E hoje eu olho para a minha vida, o que eu faço, né? A minha rotina, a minha caminhada ministerial. O meu pai era um espelho, era um reflexo daquilo que eu queria. Eu vendo aquilo ali e falava, vai refletir para mim. E o prazer dele era ver os seus filhos, né, servindo. Uhum.
E a gente olhava para aquilo ali com o maior orgulho, né? Depois já Massa. da música, e meu irmão ainda tocando, e meu pai queria que os filhos fossem para aprender a tocar acordeon, mas eu fui pro lado das No cordas, caso de irmãos, era só vocês dois? né? Lá em casa somos em três, Hum. né? A minha irmã canta um pouquinho, mas o meu irmão foi pro lado de teclas, né? Mas ele não aprendeu acordeon? Não, não. Ele às vezes pegava pouquinho assim. E aí eu assim, eu fui pro lado de cordas. Mas aí o meu pai ficava muito próximo dele, vendo ele fazendo as coisas, e eu acabei tomando um pouco de gosto, né? Hum. Assim, eu não sou um expert na acordeon, mas assim, sai alguma coisa, né? A gente Que tira, massa, tira alguma velho. coisa. Até porque assim, quando meu pai chegou a uma certa idade, né, nessa condução da escola, alguns alunos dele ele passava para mim para falar um pouco mais sobre teoria. Porque meu pai era mais desatualizado, ele tinha muita prática e pouca teoria. Então eu somava esses dois conteúdos, a prática dele com a teoria que eu, né, aplicava e o aluno saía formado. E aí ficava mais fácil. Isso é uma coisa que eu iria te perguntar. Como que surgiu esse lance de você dar aula? Então, é nessa ideia, porque aí meu pai tocando, né? E aí ele começou a dar aula também, em casa, Hum. aquela coisa toda. Aí ele decidiu abrir uma escola de música, né? Isso lá em São Lá em Mateus? São Lá em São Mateus, Mateus, né? né? Você que trouxe E pra cá, no caso, essa ideia isso. de Aí escola. depois de alguns anos que eu comecei, depois que eu estudei música, né, na orquestra, aquela coisa toda, a gente começou também a arriscar dar umas aulas, né? Os amigos dando aula, também vou dar aula, ensinar para um aqui, e aí a gente começou a tomar esse gosto. E aí, anos depois, a minha mãe precisou fazer um tratamento aqui em Vitória e nessa idas e vindas, ela precisou mudar para Vitória, que minha irmã já morava aqui. E aí nós tivemos que vir também, né? Terminamos os Uhum. estudos e viemos para Vitória. E aí aqui meu pai decidiu dar continuidade, né? Já se aposentando, ele decidiu dar continuidade à escola. Aí abriu uma escola de música aqui e aí começamos a atender, né? Os filhos ajudando ele ali e tal, e a gente continuou. E aí além de dar aula do contrabaixo, eu fui aprimorando outros instrumentos, né? Eu fui entendendo a técnica de outros instrumentos. Só que meu pai, a escola de música, ela ficou no mercado aí por 20, acho que 22 anos. Meu pai faleceu tem 3 anos um pouco. E aí, vendo os alunos chegando, né, a demanda, procurando para aprender a tocar o instrumento e percebendo essas dificuldades deles. Às vezes tinha um conhecimento técnico, tinha um conhecimento, né, tocava ali com cifra, partitura, aquela coisa toda, mas não tinha uma prática, o ouvir, né, a percepção, sentir. E aí a gente foi entender melhor isso e buscar esse conhecimento e tentar levar, dar um resultado melhor para o aluno, porque às vezes o aluno chegava, cara, com o histórico de estudou um ano em uma determinada escola e não aprendeu nada. O cara mal tocar o parabéns para você. Eu falei, não, não é possível, que professor é esse? Né? E às vezes o cara, porque a música não é só você tocar. A música, ela é muito além de tocar. Igual eu falei, além de sentir, você também tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter essa consciência. E hoje você transmitir isso para os alunos é, é difícil, né? Porque ele não quer, ele quer tocar, mas ele não quer entender o que toca. É a geração de hoje, Deus. É A isso aí. galera só quer estar ali, tocar música, pega numa cifra, decorou e toca. Amanhã já não tem mais, não lembra de mais nada, acabou o conhecimento, ele não interessa em buscar. É aquele velho aprender a música, né? Porque hoje, você tocar com cifra, você vai tocar, você vai seguir o que tá ali. Se Acabou. tá certo ou não, só Deus sabe, mas você vai seguir o que tá ali e amanhã você Isso nem aí. sabe. E o pessoal abraçou muito, porque procurava a gente para realmente para resolver esse problema. Entender que era um problema crônico deles, de passar muito tempo estudando música, mas esse lado aí, eles não conseguiam interpretar. Porque o ouvido é uma ferramenta assim, útil para o músico e muitas das vezes passa batido. Ele acha que ele só tem que ouvir o instrumento, mas você ter essa percepção, você ter toda essa cadência do acorde, a harmonia, né? Você entender os termos da música, a melodia, a harmonia, o ritmo.
cada um dentro do seu contexto ali, entender termos por termos, decifrar termos por termos ali é difícil. E aí você tem que abrir a mente do aluno para isso, para que ele possa ouvir, né, e interpretar isso de uma forma prática, né, de uma forma solúvel, aberto, né? É difícil, É mano, mas... complicado. Ari, fala um pouquinho aí que você comentou em off aqui, de uma banda que você teve, que você fez parte. Como é que foi essa história aí? Cara, eu fiz, na verdade, assim, a minha jornada desde São Mateus, nós fizemos parte de uma banda, né? Na época era NK, tocava muito Novo Som, né? Novo Caraca, Som era NK mesmo. Então, imagina, né? Ó, fazendo. LK. Então, assim, e a galera conhecia, a gente viajava muito, região Bahia, norte do estado, aquela região toda, a gente fazia muitas agendas. E era legal, mas a gente era molecada, adolescente, depois viemos para Vitória nessa situação toda. E aqui nós tivemos um ministério também, né, que foi o Ministério Arte Real. E as pessoas muito perguntavam, né? E a gente, além de fundador, trabalhei com, a gente diretamente, nós fundamos o ministério e aí a gente fazia as composições, né? Junto com meu irmão, os arranjos e tal. E o Ministério Arte Real, ele ficou por 13 anos, mas se destacou muito pelo trabalho que éramos feito, que aí eu volto lá no início. Aquilo que meu pai antes fazia muito, de tocar fora, né? Muito culto evangelístico, muito aquela ideia de tocar em outros lugares que ninguém queria tocar, ele tocava, né? Onde não era visto, ele estava Ele lá. tava. E o Arte Real fez muito isso, né? De fazer muito, fizemos um trabalho forte em praças públicas, né? Tinha toda uma estrutura de som, levava, montava, fazia aqueles cultos com pregações mas a ideia não era você levar o padrão da igreja para fora. Hoje você vê muito isso, a ideia do evangelismo. Recentemente um amigo convidou para fazer parte de um projeto de evangelismo, praticamente levaram a igreja toda, só tiraram as paredes da igreja e colocaram na praça, né? O padrão era o mesmo da igreja. E não é muito, não é disso, porque muitas das vezes aquele padrão acaba afastando as pessoas da É igreja, isso aí. né? O culto praça ele é mais dinâmico, né? Ele é muito de abraçar. Às vezes você está aqui adorando a Deus, pastor, Músicas uma diferentes, né? pessoa aqui do seu lado aqui precisando de um abraço, uma oração, e aí você esquece o culto que está acontecendo, o louvor que está acontecendo ali, e você vai interceder para aquela pessoa ali, né? Ou precisando de uma palavra amiga, ou você está aqui sente de ir lá naquela mesa daquele bar e orar para aquela pessoa, ou falar de Jesus para aquela pessoa. Então a gente viveu muito disso. E o Ministério Arte Real trabalhou, né, ficou por 13 anos. Hoje a gente é meio que. A gente não quer dizer que acabou, não foi oficializado que acabou. Uhum. Mas assim, cada um passou a viver sua vida, né? Ministérios diferentes. A gente até então eram quase músicos da mesma igreja, aí depois foi desfazendo, um foi para um lado, foi para o outro, casou, teve filhos e tal. E aí desfez um pouco essa ideia. Então hoje é bem assim, vai ter um evento tal, aí reúne, toca e acabou. Às vezes um ensaio passa e vai. Aí nós fizemos alguns projetos, gravamos algumas coisas. E quem quiser pesquisar, tem no YouTube, Ministério Arte Real, né? Tem músicas nossas lá. Mas assim, também foi uma escola. Foi um aprendizado pra gente também. Vivemos muitas coisas, né? Muitas agendas difíceis, muitos lugares difíceis de ir. Vários perrengues. Lugares assim que o Oh, irmão convidar para Jesus. vou falar, eu não vou falar nome, vou dar nome Pô, para entrega aí, mas filho. assim, de você ir para ser convidados para tocar em determinados lugares e o irmão, não, a gente vai ajudar, ajuda de custo, tal, o carro vai buscar vocês, a gente aquele monte de equipamento, tal, aquela coisa toda. Fui lá para de Cariacica. Eu vou falar nome, não. Nada contra os meus irmãos, amigos de Cariacica aí. Mas enfim, e aí, assim, tocar nessa igreja, rapaz, chegamos lá, uma igrejinha muito precária, muito difícil, assim, e o irmão ficou, estou até com vergonha, o pastor lá, né, estou até com vergonha poxa, vocês uma banda tão abençoada, vocês tocam bem e tal, e a minha igrejinha a igrejinha aqui tão simples, e a bateria, Drift, parecia que era de papelão, mano. Caraca. O formato dela, assim, dos tambores, assim, tipo meio de papel, meio reciclado e tal. Não, mas a gente trouxe. Aí o Arte Real bom que era
carregava tudo, né? Uhum. Onde chamava, não tinha dificuldade com som e tal, que Arte Real era aquela banda padrão, que já tinha todos os equipamentos e tal. E a gente levou instrumentação e tal. E aí, rapaz, nesse tocava, servindo, fizemos uma obra de Deus, foi uma benção, culto de salvação de alma, aquela coisa toda. O culto acabou tarde, rapaz. E aí o irmão que ia trazer, a gente volta, já não estava mais lá, tinha ido embora. E a gente ficamos como? Tivemos que voltar de Transcol, de ônibus para casa, né? Tarde da noite pegar um ônibus para ir para o terminal, o último ônibus e vir. Mas assim, foi experiências que para muitos fica triste, né? A Uhum. gente tem aquela começo, os caras a gente zoando, aquela coisa toda, a dificuldade. E aí depois o pastor nos procurou, pediu muito desculpa, né? Mil desculpas por causa da situação que ocorreu. E assim, a gente ficou desassistido naquele lugar tão distante. E aí, o acesso, né? E a única coisa que a gente tinha de referência é um ponto de ônibus. Aí daqui a pouco passa, naquele ponto, passa um monte de viatura da polícia num lugar lá de mato que tinha havido um assassinato próximo ali. Falei, cara, que lugar é esse que a gente tá, mano? Eu nem lembro mais o nome do bairro. Assim. Eu lembro, mas não vou falar, porque senão vai saber. Eu lembro, mas não vou falar. Então, mano, então, assim, e o Arte Real, ele viveu isso, casamentos, cultos, igrejas e tal, né, esse projeto. E a gente trabalhava intensamente, porque a produzia, a gente mesmo tomei um pouco do gosto de produzir, Uhum. de fazer parcerias, de aprender um pouco, e dentro dos estúdios a gente era uma escola pra gente também, porque os produtores nos ensinavam algumas coisas, a gente falei, pô, vou comprar. E comprei uma placa de gravação, comprei um computador, a gente começou a montar algumas coisas nossas. Na casa do meu, pra você ter ideia, meu pai, ele tinha tanto prazer de ver os seus filhos fazendo a obra de Deus, né, que ele nos deu um quarto para fazer um estúdio. Um quarto que antes era nosso, os filhos casaram, e aí aquele quarto ficou vazio, ele deu o quarto assim, igual aqui, o espaço aqui assim, a gente forrou daquelas espuma, caixa de ovo, Uhum. tem? E botou um ar-condicionado e a gente vivia aquilo ali. Eu reunia os amigos, Rapaz, que ensaiava massa. tal. Eu tenho fotos, tudo. Depois, se quiser, eu te mando pra gente compartilhar isso nas redes sociais com a galera. E assim, e ele tinha prazer, velho. Ele tinha prazer de ver os filhos ali servindo, fazendo a obra de Deus, se dedicando, isso tudo em prol do ministério. E aí, com o tempo, o ministério foi desfazendo, né? Eu, com meu irmão, a gente entendeu que já era um momento assim de viver novas experiências, viver novos ambientes, né? E o ministério aí foi parando, né? Mais ou menos dentro desse período da escola de música também, que a gente, no falecimento do meu pai, a gente decidiu parar também, porque era muito trabalho, né? E a gente, além de administrar, de estar ali diretamente atendendo os clientes, né? Era muita, muita coisa pra gente. Eu trabalho fora também, eu não só vivo de música, né? Música é algo assim, eu dou aula muito por prazer, né? De ensinar essa didática e tal, e esse ministério que Deus me deu, mas eu tenho meu ganha-pão fora, né? Eu trabalho fora, então eu tinha que administrar isso junto com a minha Com rotina, essa rotina. né? Mas assim, cara, eu louvo a Deus pela oportunidade que ele me dá hoje eu tenho alunos assim fora do país, É, né? eu ia até perguntar isso daí, né, que você falou que você dá aula online, que tem Eu decidi aluno na que quando, Angola, não sei o e quê, quando a na gente África. e quando a gente decidiu parar, fechar a escola, automaticamente eu queria achar uma lata de tinta e chutar ela, mano, chutar a lata, chutar o balde, literalmente, não mexer com isso mais não. Mas, cara, aquilo que Deus destina a você, irmão. Você pode lutar, brigar, mas não vai ter jeito, cara. Você vai olhar para um lado, você vai ver Deus. Você vai olhar para cima, você vai ver Deus. Vai olhar para baixo, vai ver Deus. Não tem como você fugir dos planos e dos projetos de Deus para sua Não, é vida. verdade. Né? Você pode adiar ele ali, vai fugindo, migra daqui, mas vai chegar uma hora que vai te pegar, mano. E vai te pegar. Mas assim, Deus, para mim, isso aqui foi sempre muito prazeroso. Então, eu não sofri com decisões assim de, não vou dar aula. Eu sofri porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim: Poxa, mano, você tá dando aula, mas não, aquela coisa toda. E aquilo ali me machucava, no sentido assim: falei, poxa, eu sempre fiz isso praticamente a vida toda, desde quando eu me entendo por gente, e hoje eu estou
simplesmente virando as costas e não querer mais ensinar. É. E as pessoas vêm até mim, a fidelidade de vir até mim, depois do vasto mercado, tantos músicos, tantos professores, e eu. E aí você vai entendendo, aí fica com dó, aí daqui a pouco, não, mas não é dó não, é prazer mesmo de servir, de fazer a obra de Deus. E aí, e outra coisa legal, Deus, que os alunos que muitas vezes chegavam pra gente, não é pessoas do mundo, não. Simplesmente pessoas da igreja que queriam, eu quero aprender ou praticar Aprender a tocar para para poder servir, para destravar, para fazer isso, servir. para estar na igreja. Aí você fala assim, olha, cara, o meu ministério sendo estendido à igreja. Não, e o prazer maior. E o prazer maior disso tudo é você ver uma pessoa. é, Começou com você ali, aí depois você vê a pessoa tá tocando no louvor, a pessoa tá tocando e tal. Você É, fica assim, rapaz. Porque né, a gente mesmo se julga, né? Quem que exatamente. sou eu pra poder dar aula, pra poder. Aí depois você vê o cara tocando, Não, eles rapaz. gravam vídeos, né? Hoje mandam para mim assim, ó, professor, tá isso. Eu tenho alunos que dão aulas, cara. Tem alunos que se formaram que tornaram professores também. Ai, Tem que massa. a mesma linha que eu trabalho, né? E assim, hoje eu trabalho com, né? Então, assim, através dos vídeos, esses materiais que hoje eu faço, né? Das produções que eu faço de vídeos aí para as redes sociais, alcançou outros mercados, outros lugares. E aí eu comecei a receber mensagens de pessoas do Brasil, fora do Brasil, né? Rapaz. E fala assim, não, poxa, eu gosto do seu trabalho, a sua forma de tocar, o seu jeito de tocar, a simplicidade. Porque cara, pergunto para você, você olhar para a internet, você abrir ali a internet e falar assim, cara, eu vou gravar um conteúdo. Aí a pergunta é, o que que eu vou gravar? Não vou gravar, falar sobre ritmos, música popular, ou ritmo pop, ou trazer um conceito sobre a bateria, afinação. Aí você fala, pô, mas já tem alguém que já gravou, já tem alguém que já fez algo em cima daquilo ali. Ah, não, mas não foi você. Você gravou, outra pessoa gravou, mas não foi você. Mas você sempre vai se cobrar, falar, mas já tem algo gravado. E aí você encontrar algo diferente para entrar no mercado, para ser a diferença, é difícil. Uhum. Mas assim, eu não forcei nem quis fazer isso intencionalmente, né? Automaticamente as coisas foram fluindo, né? Gravei um vídeo em casa, e esse vídeo ele alcançou assim na minha página mais de 60 mil visualizações assim rapidinho. Muita gente começou a me adicionar, a me seguir, e aí testificar que aquele louvor marcou a vida deles na época. Até anotei aqui, eu nem lembro mais, tem tanto tempo esse vídeo foi gravado, cara. Então, assim, aquele hino assim, fica Jesus mais um pouquinho. Fica Jesus mais um pouquinho. Não vá, Senhor, antes. Então, Eles cantam. e aí, esse vídeo, cara, foi assim, chamando a atenção por essa característica é, das pessoas que vinham testificando. E a forma de tocar, porque eu não preciso mostrar abrir a página na internet ou fazer um ao vivo, ficar mostrando um monte de coisas que eu faço com contrabaixo. Uhum. Porque todo mundo faz. E você não quer saber o que eu faço. Você quer simplesmente ver eu tocando, fazer uma linha de baixo, tal. Ah, o Ari vai fazer o slap, vai fazer isso, fazer aquilo. Legal, vai chamar a atenção. Mas, cara, um público, a galera, as pessoas, além da adoração com o instrumento, tinha umas pessoas que queriam também ter essa mesma adoração que eu tenho. Olha que a visão de um vídeo, Isso é o massa. impacto, né, de você fazer um vídeo, mas a intenção é ela ser muito além, não é simplesmente fazer um vídeo para dizer que eu sou, que eu faço, que eu posso. Não, mas é além de a pessoa olhar para aquele vídeo e falar assim: eu consigo fazer o que ele faz. Eu quero fazer o que ele faz. E, E e, e também não é nem somente a forma de tocar, né? É a forma de se expressar e tudo. é a simplicidade, Isso a aí. simplicidade em cima de tudo, né? Acima de tudo. E aí eu gravei um vídeo, ah,
viralizou bastante, né? Aí eu vendo que tava alcançando, testificando muita coisa, as pessoas, né, mandando mensagem, respondia, né, orava, inclusive, né, através das redes sociais. E aí comecei a gravar outros vídeos. Gravei outros vídeos, aí a galera foi abraçando, e aí eu gravei um vídeo de uma Santa Ceia, né, com um culto e tal, e a galera, e o pessoal, e esse vídeo explodiu, mano. Esse vídeo explodiu. Ele tem. Muita gente repostou. Então tem página aí que ele alcançou mais de 1 milhão de visualização. Né? Na minha página mesmo, acho que ele chegou aos 300 mil. Né? Mas assim, a minha preocupação é que muita gente me procura, mano, eu posso repostar esse vídeo seu? Se eu posso baixar e repostar? Eu falei, cara, pode. Aí muita gente fala, não, mas pô, e direitos autorais, o cara vai se dar de bem. Eu falei, cara, eu não estou preocupado com essa questão. Tem que Você entender, quer que porque seja visto, é, né? além dessa visibilidade, que isso ajuda muito, para você que quer ter um espaçozinho ali diante de um mercado tão Fechado. fechado, porque, cara, você espera apoios se você esperar apoios da galera que tá do seu lado, esquece. Você não vai ter apoio. Quem vai visualizar seus vídeos são pessoas de fora, né, que não te conhece. Quem te conhece, pô, Ari postou mais. Eu tenho certeza que alguém fala, pô, Ari postou mais um vídeo essa semana. E nem só passa assim, né? Mas tem gente que nunca te viu, vai chegar ali, curtir ali, vai, né? Vai visualizar o vídeo, tá legal. Mas assim, Isso e é o vídeo, verdade. ele viralizou, né? O vídeo que foi, assim, eu fiquei muito feliz, né? Eu fiz com Shell, guitarra, Kaká, bateria, o Eliel ministrando, foi um culto de Santa Ceia. E o vídeo, assim, foi algo assim que eu não foi, fiz a Você não paz, esperava e foi além do que. e alcançou sim, cara, mas só Deus sabe o tanto de testificações que chegam, né? As ministrações que chegam através da letra daquele louvor, a expressão, a adoração. E é isso. Falei que talvez, pô, eu gravo os vídeos hoje, mas talvez, na minha expectativa humana, vai alcançar, assim, de repente, minhas páginas são monetizadas, mas, assim, alcançar valores como, vou viver só de música, só viver de vídeos, aquela coisa toda. Mas o que Deus tem para você, entendeu? Talvez é totalmente diferente daquilo que a gente almeja alcançar. Você lembra que eu falei da Uhum. escola de música, das aulas? Eu parei de dar aula, mas Deus me colocou no caminho. Você vai dar aula, você vai servir. É, então, assim, não é a minha decisão não é minha. Ah, eu vou fazer. Mas se Deus abrir as portas e abençoar, então, assim, hoje os vídeos alcançando pessoas de fora do país, onde muitas vezes não tem estrutura, né? Onde o país fechado, aonde o conhecimento, por mais que tenha internet, mas assim, não é muito ver, né? Você muitas vezes tem que pegar ali passo a passo e ensinar a fazer. Porque às vezes ele quer ser um músico, mas, pô, eu recebo vídeo deles lá na Angola, Moçambique, e assim, cara, eles são felizes com um pouquinho que tem. Eles são felizes com um pouquinho que tem, Dres. E aí eles mandam mensagem para ensinar, para falar um pouquinho sobre, eu queria aprender a tocar o contrabaixo, aí você começa a desenhar esse conceito com eles, aí eles começam a amar, e daqui a pouco eles estão apaixonados pelo instrumento. Aí outro fora, aí já vem outro amigo, rapaz, eu queria aprender, porque eu quero aprender a voltar para a igreja, eu voltei, eu aceitei Jesus novamente, eu era desviado. E aceitei Jesus, mas eu quero servir na igreja, eu queria aprender a tocar o contrabaixo. Ai, que massa, velho. Então, cara, aí resume aquilo que eu tô te falando, não é eu querer fazer, é Deus te usar da forma. Cara, aonde você tiver, a semana até comentamos aqui no Bastidores que o Soeiro, ele fez um comentário, você vai lembrar no story dele, né? A gente conversou no dia, inclusive, a gente tava conversando no celular aí. É muito legal, cara, você desejar, Deus te abençoe, aquela coisa toda. Você desejar para pessoas, né, umas semanas de bênção, aquela coisa toda, mas e você ser bênção? Você, né, a matéria, o corpo, você ser bênção na vida de alguém é mais difícil. É mais difícil. Você passa, às vezes passa num corredor do apartamento ou corredor onde você na rua estiver,
você não dá um bom dia. E às vezes um bom dia para alguém é bênção. Porque a Verdade. pessoa teve um dia, talvez começou um dia tão ruim, tropeçou na quina da cama lá, caiu, quebrou alguma coisa. Aí você passa, bom dia, meu, tudo bem? Deus abençoe seu dia. E aí a pessoa já quebra todo um paradigma ali, quebra esse tabu. E é muito disso. É muito de você ser um instrumento. E se a gente for falar, né, nesse contexto de ser um instrumento, cara, a gente vai tirar muitas informações e você também vai compartilhar muitas experiências do que é ser um instrumento, Isso, né? isso é legal porque muitas das vezes é experiências que a gente teve que a gente consegue passar e a galera consegue absorver de uma maneira ao ponto de, tipo assim, poxa, isso é legal e tal, e são coisas que eu já vivi, e pô, não é só ele que viveu isso e tal. Isso é muito bom, cara. Particularmente, assim, eu tinha muito essa relutância, assim, em dar aula, né? Mas aí, poxa, quando eu comecei a pegar alguns alunos que eu via a evolução deles, eu O falava, mano, resultado, né? mano, coisa melhor, velho. Isso é legal demais. Então é bom seguir, entendeu? Mas, Ari, pô, mano, obrigado por você ter vindo aí. Isso eu gosto de fazer sempre com a galera que vem aqui. Deixa um recado pra galera aí que tá ouvindo a gente, que tá assistindo, é, seja em relação a estudar, seja em relação à música, seja em relação à vida. O que você quiser falar aí pra galera e deixar aí, vai ser o recado aí do Aris Mendes. Olhe pra câmera e entregue o seu recado, meu amigo. Aqui, né? Essa aqui. Então, eu, tipo assim, feliz, né? Muito feliz, grato a Deus por essa oportunidade que me concedeu, né? A gente olhar a nossa trajetória, onde tudo isso que a gente falou aqui e entender que Deus ele tem planos e os planos dele são maravilhosos, né? E o que a gente vivia antes, a gente falou um pouquinho sobre a precariedade, né? Da estrutura, o conhecimento, você chegar e hoje você olhar para sua vida, para a sua rotina, né? Ao seu derredor e ver o quanto que Deus tem te abençoado. Né? Então, sou muito grato a Deus por essa oportunidade, desse momento. Eu, por mim, ficaria aqui o dia todo, mano. Cheguei aqui com a barriga fria, aquela coisa, tá, mão gelada, que é normal. Mão gelada é normal para mim. Mas, assim, é, dizer que a melhor coisa que nós temos é servir a Deus. Né? E melhor ainda quando nós fazemos algo na vontade dele. Né? Então, desistir nunca. Se você quer, falamos sobre música, se você quer ter essa oportunidade de aprender a tocar o instrumento, tem que ter dedicação, tem que estudar, busca, se tiver oportunidade, buscar um bom professor que vai te conduzir. Senão, você pode estudar em casa também, né? É só fazer aula online, literalmente, mas nunca estuda sozinho. Orientação nunca estudar sozinho, Isso porque aí. muitas das vezes você vai conseguir ter o resultado, mas vai sempre ter uma pendência, algo que vai faltar e lá nas suas tocadas, nas suas escalas, você realmente vai sentir essa deficiência, essa necessidade. Eu acho que é isso, né? Não tinha nada programado para falar. Você não me falou que tem esse final, senão eu ia decorar um Não, texto. mano, é isso aí, Mas cara. assim, muitas verdades, né? A gente abriu o coração realmente para falar aquilo que a gente viveu e vive, né? E eu tenho certeza que a nossa testificação aqui, de alguma forma, vai trazer a memória de muitas pessoas que viveram isso e podem compartilhar. Aproveita lá embaixo, né, nos comentários, né? Isso aí. Deixa os comentários, as perguntas. E se quiser que a gente volte aqui novamente, né, parte Pra 2, responder as perguntas que vocês responder as fizeram lá, isso perguntas, a gente aí. fazer e a gente vai para cima, né? Tem muita coisa, mano. Tem muita coisa pra gente. E aí, depois, na outra oportunidade, falar um pouquinho sobre o meu ministério, né? Essa jornada de liderança de jovens, né? De tantas outras coisas É que verdade, ficou né? no cronograma, mas Ficou pra pulou. trás, é verdade. Não, Você falou isso e foi release de deixa isso para jovens. depois, deixa isso para parte Ai, 2 que o ai. Thiago tá me devendo um café mesmo, a gente toma esse café e assim vai. Então, na oportunidade, a gente vem falar um pouquinho mais, mas assim, a galera pode nos comentários perguntar,
né? Depois encaminha as É, perguntas e a gente responde a gente como responde pode. aí. Isso, não vai faltar oportunidade, não. Mas, mano, obrigado por você ter vindo aqui, por você ter contado um pouco da sua história. Eu costumo dizer aqui que a galera chega aqui eu conhecendo o exterior da pessoa, né? Aham. Eu sei alguma coisa aqui, outra coisa ali, mas aí quando a gente começa a lembrar coisas do passado, coisas Parece do que você estava início, junto ali, né? Caminhada. porque vai chocando muita coisa com o que eu vivi Aham. e a gente vai conhecendo também um outro lado da pessoa, entendeu? Eu fico muito feliz de você ter aceito o convite de ter vindo aqui. Top, mano. Espero que numa próxima oportunidade, com certeza você venha, a gente fale mais desse momento aí, você líder de jovens. Tem projetos, eu tenho muitos É, projetos aí, muita coisa boa, né? Que tem preparado aí. Logo, logo vai ter, mas logo, logo mesmo. é Tem isso projetos aí. bacanas chegando aí que vai ser bênção para a vida de muita gente, tenho E é certeza isso disso. aí, galera. Vamos acompanhar, né? E seguir aí nosso amigo Ari também, porque lá Isso, Arisbenes Bass, lá no seu Arisbenes canal, lá Bass. no YouTube, É, no Instagram e tal. Arisbenes é único, então não tem Arisbenes, não tem dificuldade. Antes de a Ah, gente terminar, eu sabia que eu por ia que Aris Beles? Meu pai colocou, na verdade, é o seguinte, a história que nós temos lá em casa somos em três, né? Eu sou o mais novo e o Hum, meu irmão o mais velho. é. O nome do meu irmão é Beniares. Beniares. Parou para Beniares. pensar, né? Você também parou para pensar, eu sei disso, parou para pensar, refletir um pouquinho. Então a ideia é assim: Beniares é o oposto do Arisbenes. Parou para pensar aí? Você pega o Beniares, Oh, corta no mano, meio e vai ficar sério, Arisbenes. velho. Então, assim, eu acho que. Então, o seu pai ele fez isso pensando em futuramente numa dupla, alguma coisa assim? Rapaz, eu acho que meu pai já tinha más intenções com a Eu gente, acho que velho. ele tinha, tipo, não, vou Já. ter aqui, Eu porque se eu tiver um cantava. outro filho, Eu vai cantava, ser. a gente cantava canarinho, velho, aquele canarinho de Cristo, lembra? Quando Aham. Cristo veio buscar a igreja. Era muito disso, velho. Então meu pai, eu posso falar agora, sacaneava com a gente, né, velho? Mas, enfim, mas assim, ele tinha um sonho, Beniares. ele falava que na região onde ele morava, tinham dois irmãos, que o nome era Arisbenes e Beniares. E aí ele falou, que tiver filhos, eu vou colocar o nome desses infelizes aí e tal. Cara, eu não Cara, acho meu nome feio, meu nome não é feio, é Não, o negócio não diferente. é isso. O negócio é que, cara, a gente vem de uma geração de pais Ca- que a gente fica assim, cara, por que isso? Igual meu nome. Muita gente fala, por que Dreyfus? Aí eu falo, não sei, velho. Aí, claro, a história que minha mãe me contou, na verdade, ela falava que ela, como ela já, né, tinha o Daniel, Uhum. aí depois teve o Danilo, que faleceu ainda criança, aí depois teve o Douglas, que foi meu irmão, depois ela me teve. Aham, Aí pra ter com D também, vou botar um nome. Aí ela, eu acho que tinha escolhido um outro nome e meu pai viu o nome. aham. Viu, tava vendo um filme lá e tal, e o cara acho que era ator, aí o nome do cara era Richard Dreyfuss. Ela, vamos botar esse nome aqui. Aí minha mãe, não, vamos botar outro nome. Não, vamos botar esse nome aqui. Tanto que o meu nome, eu não tenho o sobrenome da minha mãe. Aham. Eu só tenho o sobrenome do meu pai. O meu nome é Dreyfus Estevão. Não é nome composto, é Dreyfus Estevão, só. Às vezes eu chego, qual é o seu nome? Dreyfus Estevão. De quê? Não, o Estevão é Estevam é sobrenome. sobrenome. Aí ele foi e botou. Tá, gostei desse nome aqui, foi e botou. Aí eu conto pras pessoas e o pessoal fica assim. No É. meu caso agora todo mundo vai saber por que Arisbenes. Então, assim, meu pai, então, ó, dois irmãos, né? E meu pai, vou colocar, tiver os meninos filhos, vou colocar. Aí, beleza, teve o primeiro filho, Beniares. Top, Beniares, né? Aí, vamos lá, fazer mais um filho. Aí veio uma menina. E aí colocou o nome de Magna. Porque não era. Aí deu ruim, né? O projeto dele deu ruim. O projetão dele deu ruim. E aí, vou arriscar de novo. Aí veio eu. Ah, agora sim. Aí colocou Arisbenes. Né? Mas assim, é o nome. Na dúvida das pessoas que convivem com a gente, eu falei, cara, você é o Arisbenes ou Beniares? Eu falei, cara, é só você falar meu nome rápido que você vai falar o nome do meu irmão. Beniares, 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 Beniares. Então, fala rapidinho ambos, ou um nome ou outro, vai dar no mesmo. Não vai ter dificuldade. Mas assim, Aquela velha coisa, né? A ordem do fator altera o não produto. altera pensar, exatamente. Então, e aí a galera nessa aí, de se embolar a língua é Ari.
né? Ari, Se é. embolar a língua é Ari. Isso é o quê? É Bené? Bené. O Bené. Se embolar a língua é Bené, né? Mano, que viagem, velho. Mas aí, se você pegar o Bené e o Ari, vai ficar Bené Ares. E se você pegar o Ari Benes, de qualquer forma você vai falar o nome, Vai mano. estar no mesmo, velho. Porque você é obrigado a falar meu nome. Não tem desculpa. Mas assim, muito feliz, cara. Muito E feliz. quando estavam vocês dois juntos? Rolava muita coisa, não? Não, cara. Ares Benes olhava os dois. Beriares olhava. Não, a gente Meu era Deus. ciente mesmo dos nomes, assim, não tinha muita dificuldade, não. Mas, por incrível que pareça, Drifson, a galera, assim, quem convive com a gente acostuma com o nome. Uhum. Né? Agora que a gente mudou um pouco mais a ideia do Ares Benes e passou a ser mais reconhecido como Maria, escreveu, assinar e tal. Mas antes a galera era Ares Benes mesmo, aprendia, desenrolava a língua e vambora. Né? Não tinha muita essa coisa, não. Mas aí eu acho que isso é maldade do meu pai, velho. Isso é Com maldade certeza do papai. foi. Com certeza Mas foi. assim, Não tem como, não. eu sempre falo, ó, meu nome não é feio. Não, melhor do que Chitãozinho Chororó, né? Se tivesse jogado. Rapaz, vou falar nome, velho. Vou falar nome. Eu estudei com Ariosmundo. Eu estudei com Kepler Einstein, John Albert. É nomes, né? Nossa. Então, os nomes estranhos. Cara, Propriedade pra falar. exatamente, eu posso propriedade pra falar. Boa, Thiago. Então não tinha muito essa coisa. Mas, cara, é louco, velho. gente. E sofria, mano. Já fechando aqui, sofri. E na hora da chamada de escola, velho. Ares Não, bem. e era Aí, no início, aí né? falava assim: João, presente, professora. Marcelo, presente, professora. Tiago, presente, professora. Ares bem. Todo mundo. Cara, era uma. Ou então você já falava presente antes de chamar presente. Já É isso que eu ia sabia o nome. falar. Eu tinha a técnica, tipo assim, o pessoal começava lá, ordem Eram alfabética, 5 né? ou 6. Havaiana, não sei o que, chegava, né? Davi, não sei o que, não sei o que. Quando ela batia o olho e dava aquele. Aí o presente. Aí ela já. Dreyfus, é assim mesmo que fala? É assim mesmo, de forma que tá escrito, só lê. Tá, cara, mas era muito engraçado. É muito Na hora legal, né? Sou eu, presente. É só para não falar o nome, né? Mas, mano, obrigado, velho. Obrigado Pô, por você ter vindo aqui. Pô, eu que agradeço. A mão tá gelada ainda. Tá, mas vou Mas, tirar o o ar-condicionado em ar-condicionado, cima Thiago, aqui. deixando frio. Judiação. Só é a raiz que comeu traquinas com parede. Isso aí, boa, Thiagão. Traquinas com... É isso Boa, aí, isso filho. aí. Eu quero ver quem mais comeu traquina com, né? Quero ver, comenta. Qualquer outro biscoito, mas Comenta, ó. dificilmente era um passatempo. Comenta aí, quero ver quem mais. Dificilmente era um passatempo, mas que rolava a baré e o biscoito Era certo. recheado era Era certo isso aí. de altas horas, só ensaiando e... Faz parte. Mano, obrigado por você ter vindo. Galera, é isso aí. Terminando mais um episódio aqui com o nosso amigo Ari aqui. Espero que vocês compartilhem, né? Deixe o seu comentário aí, curte, manda pra geral, porque o papo tá muito engraçado, o papo tá muito legal. E é isso aí, galera. A gente tá aqui para poder contar histórias e falar de bastidores que muita gente não imagina, É isso né? aí. E identificar também, né? Se identificar com que a pessoa viveu, coisas que eu vivi também, e isso daí a gente vai chegando num consenso comum que, cara, muita coisa muda, mas muita coisa são etapas que a gente viveu que eu voltaria muita coisa para poder viver de As novo. origens, né? As origens, isso daí. Um ponto assim que nos faz refletir, entender Isso que... aí, e nos forja, né, para o que a gente vive hoje, o que a gente vai viver. Mano, obrigado. Obrigado mesmo por você ter vindo. É isso aí, galera. Acompanha aí o nosso canal, tem muita coisa boa aí, né? Que você Cara, venha a ser abençoado a cada dia mais e Me mais. pediram pra mandar beijos, mano, mas eu não vou mandar beijos, não. Um beijão só pra minha amada, minha esposa, né? E dizer que eu a amo tanto. Os seus filhos também, né? Não, pros filhos não. Eles daqui a pouco vão viver a vida deles e tal. Não vai querer saber de papai e mamãe mais não. Mas tem um projeto com o Arthur, tá? Relaxa. Não, amo minha família, né? Meus filhos também, um beijão e tal. Mas se eu for mandar beijos e abraços pra todo mundo, cara, a gente vai ficar aqui até amanhã. Muita Mais gente uma hora de e vai episódio. dar, vai dar ruim. Você não mandou um abraço pra mim, mandou, né?
Mas assim, a galera sabe, quem conhece a gente sabe, a gente convive, sabe o carinho que eu tenho por todos eles, né? Essa galera toda que tá acompanhando a gente, quero agradecer, né, de coração mesmo a oportunidade. Quero voltar, Com quero certeza, mano. voltar. Vamos voltar aí. Nós vamos fazer uma roda aí de baixistas e baterias aí pra ver se a gente consegue arrumar uma confusão no grupo. Eita, vai dar ruim. Ari, obrigado, mano. Obrigado mesmo. E isso aí. Galera, Deus abençoe. Seja focado, né, em crescer, tanto em graça como em conhecimento. E o resto é igual o Ari falou aqui. A gente tem que lutar por isso. Então, obrigado mesmo e tamo junto. Até mais.